Seja bem-vindo a mais esse programa da Unicesumar. Nós estamos participando aqui, a partir desse momento, de um dos módulos do programa de educação à distância em teologia, e o módulo que nós vamos estar iniciando nesse momento se chama Modelos de Plantação de Igrejas. Mas antes de começar a nossa primeira aula propriamente dita, deixe-me me apresentar. Meu nome é Ricardo Agreste, eu tenho atuado na área de educação já há cerca de 25 anos, sou pastor liderando comunidades locais há 30 anos. No entanto, nos últimos 16 anos, eu estive à frente de um projeto de plantação, o qual se consolidou em igreja há cerca de 13 anos, a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera em Campinas, e a partir do nascimento dessa igreja, outros amigos se juntaram, criando o que nós chamamos de CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas. Assim, eu quero fazer uso de todo o material que vocês já têm em mãos, que foi produzido pelo professor Galaor Linhares Tupan Júnior, e acrescentar a todas as informações ricas que ele nos traz, algumas das experiências e insights que nós temos tido ao longo desses anos, plantando novas igrejas no Brasil e fora do Brasil. Então, eu gostaria de conversar com vocês, nesse momento, sobre princípios básicos de plantação de igrejas. Quais são os objetivos propostos para essa aula? Veja só. Primeiro, identificar biblicamente os termos relacionados à plantação de igrejas. Segundo, descrever as fases do processo de plantação de igrejas. Em terceiro lugar, conhecer os elementos presentes na plantação de igrejas. E, por último, considerar as abordagens históricas mais comuns na plantação de igrejas. Para tanto, o nosso plano de estudo envolverá 4 temas: a plantação de igrejas, conceitos e termos. Posteriormente, vamos ver a plantação de igrejas como um processo orgânico, elementos presentes na plantação de igrejas como um terceiro aspecto, e finalizando essa aula, a perspectiva histórica da plantação de igrejas. Vamos então para a primeira parte dessa aula, que são os conceitos e termos usados na Bíblia e na teologia histórica, para que nós possamos alinhar toda a nossa reflexão acerca da plantação de igrejas. O primeiro conceito que talvez nós precisemos defini-lo corretamente diz respeito à Igreja Universal, em paralelo com o que nós chamamos de igrejas locais. Quando nós falamos de Igreja Universal, nós estamos falando do corpo místico de Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, composto por todos os verdadeiros cristãos. Logo, quando nós falamos da Igreja Universal de Cristo, nós estamos falando da igreja que se faz presente na história nesse momento, em todas as partes do mundo, mas também todos aqueles que afirmaram que Jesus é o seu Salvador e Senhor ao longo de toda a história. A Igreja Universal, ela é ampla. A Igreja Universal envolve todos os 20 séculos que se passaram. A Igreja Universal envolve todas as etnias, todas as raças, todas as cores, todas as línguas. Mas quando nós falamos de igrejas locais, nós estamos falando de comunidades constituídas de cristãos que buscam adorar, servir e cumprir sua missão no contexto histórico e geográfico que se encontram. De certa forma, a igreja local é uma expressão menor da Igreja Universal,
Mas a igreja universal é um conceito. A igreja local é uma comunidade concreta, firmada num local específico, inserida numa cultura. E é nesse contexto que ela é chamada a cumprir a sua missão como igreja de Cristo. Mas ainda, nós precisamos definir outros dois termos importantes em toda a nossa reflexão aqui. O conceito evangelização e plantação de igrejas. Quando nós falamos de evangelização, nós estamos falando do anúncio das boas novas de reconciliação em Cristo Jesus. Por sinal, o termo grego para traduzirmos o verbo evangelizar, ele poderia ser traduzido literalmente como anunciar as boas notícias, anunciar as boas novas. E que boas novas são essas? O fato de que Deus entrou na história na pessoa de Jesus e naquela cruz, ele pagou toda a dívida que nos separava dele. Naquela cruz ele expressa o seu amor por nós, ele nos oferece o seu perdão e nos convida a uma reconciliação. Logo, evangelizar é anunciar aos nossos amigos, parentes, vizinhos e conhecidos uma excelente notícia. A dívida impagável que tínhamos com Deus foi paga naquela cruz e Deus nos convida a voltarmos a uma relação direta, concreta e íntima com Ele a partir de agora. Mas quando pensamos em evangelização, se faz muito importante percebermos que evangelizar não significa meramente fazer uso de palavras. A evangelização também inclui o testemunho, inclui as nossas atitudes. Alguém já disse que um dos grandes problemas na evangelização é que muitas vezes as palavras dos cristãos não correspondem de forma coerente com a forma como eles vivem. As tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. E esse seria o problema. Por isso, nós precisamos perceber que ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, o ato de evangelizar sempre se confunde com outros dois termos. Por um lado, o querigma, que é propriamente anunciar verbalmente, mas também o martírium, que é o ato de viver de maneira tão bela, de maneira que as pessoas que olham para a gente não tenham qualquer dúvida de que nós estivemos com Jesus. É isso que Pedro e João fazem em Jerusalém. Eles anunciam as boas novas no templo, por isso eles são presos e diante do Sinédrio, num confronto muito interessante, os membros do Sinédrio chegam a uma conclusão. Certamente esses homens estiveram com o Nazareno, com Jesus, aqueles a quem eles anunciam como o Salvador. Assim, quando nós pensamos em evangelização, nós precisamos sempre pensar na verbalização explícita do que significa a morte e ressurreição de Cristo na cruz, mas ao mesmo tempo as nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, mostrando essa novidade de estilo, essa beleza que Jesus inicia em nós quando nos rendemos a Ele como Salvador e Senhor. Então, quando nós pensamos em plantação de igreja, nós não estamos falando num termo sinônimo, que é um sinônimo de evangelização. Perceba, plantação de igreja é o processo através do qual aqueles que se tornam discípulos de Jesus se organizam visando a adoração, o crescimento na fé e o cumprimento da missão. Logo, a evangelização pertence ao processo de plantação de igrejas. No entanto, evangelizar não é sinônimo de plantar novas igrejas.
No ato de plantar uma nova igreja ou no processo de plantar uma nova igreja, o plantador certamente terá que fazer de uma das suas atividades mestras, uma das suas atividades centrais, a evangelização. Por fim, deixe-me definir um outro termo, templo, em paralelo com igreja local. Nós vivemos um mundo onde muitas vezes o conceito igreja se confunde com o conceito templo. Templo é um prédio construído e dedicado exclusivamente para práticas religiosas. Mas nós precisamos nos lembrar que até aproximadamente o século III, a igreja primitiva não tinha a possibilidade de possuir um prédio dedicado exclusivamente para práticas religiosas. A igreja primitiva fazia uso das casas. E mesmo quando, nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o relato de que a igreja se reunia no templo, na verdade, os cristãos estão se reunindo num espaço público que ficava justamente na porta do templo de Jerusalém. As pessoas, naquela época, se concentravam em torno do templo. O contorno do templo era um espaço estratégico para a comunicação de ideias. Por isso a igreja, quando Atos dos Apóstolos nos diz que a igreja se reunia no templo, isso não significa que a igreja primitiva possuía um prédio dedicado exclusivamente a práticas religiosas. Isso não significa que a igreja possuía um templo destinado exclusivamente a práticas religiosas, mas sim que ela fazia uso de um espaço público, onde pessoas constantemente se reuniam para tratar dos mais variados assuntos, principalmente os assuntos religiosos. Talvez um paralelo do que acontece na cidade de Jerusalém, onde a igreja se reúne no templo, é o que acontece com o apóstolo Paulo em Atenas, no Areópago. Ele busca comunicar o evangelho no Areópago, porque o Areópago era o ponto de encontro, o Areópago era o espaço público, onde eram discutidas as ideias principalmente, mas não somente, religiosas. Quando nós falamos, então, de igreja local, nós estamos falando de discípulos de Jesus reunidos em comunidade a fim de adorar, servir e cumprir a missão no contexto histórico e geográfico que se encontram. Percebam, esses discípulos de Jesus, eles podem se reunir num espaço físico que lhes pertence, num espaço físico dedicado exclusivamente ao culto, à adoração a Deus, mas eles podem também se reunir em todo e qualquer lugar, numa casa, num salão de festas, numa sala de hotel, num auditório de universidade. O fato da igreja não estar reunida num templo não a desqualifica como igreja. Por sinal, uma igreja local não necessita de um prédio dedicado exclusivamente ao serviço religioso para ser igreja. Isso é muito importante quando nós pensamos em plantação de novas igrejas, principalmente no contexto dos grandes centros urbanos do mundo. Por quê? Porque nos grandes centros urbanos do mundo, o terreno, o prédio custa cada vez mais caro. Por outro lado, inúmeros prédios, inúmeros espaços estão vazios de sábado e domingo. Auditórios de universidades, salas de hotéis, escolas públicas, salões de festas e assim por diante. A igreja pode fazer uso desses espaços para expressar o seu momento de adoração a Deus, expressar o seu momento de comunicação, de anúncio verbal do Evangelho de Cristo Jesus. Logo, nós precisamos estar atento ao fato de que ser igreja local não significa necessariamente ter um prédio exclusivo
para os seus cultos de adoração a Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre a plantação de igrejas e o professor que nos conduz, ao longo da leitura a que vocês estão fazendo, ele nos sugere que a plantação de igreja é um processo orgânico. Bem, quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 6, veja o que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Aqui o apóstolo Paulo faz uma analogia entre o processo de plantar uma igreja com o processo de semear e cultivar uma planta que cresce de forma orgânica. É verdade, o Evangelho de Jesus, quando semeado no coração humano, ele se propaga de maneira orgânica na medida em que aquele que se torna discípulo de Jesus comunica espontaneamente o que Jesus fez em sua vida. Da mesma forma, a reunião daqueles que se tornam discípulos cresce de forma orgânica, se multiplica como uma planta que é semeada e cultivada da forma correta. Mas é importante nós percebermos que, apesar de estarmos falando de um processo orgânico, isso jamais pode se confundir com ausência de intencionalidade. Porque pense comigo, um agricultor que quer cultivar na sua terra café ou soja, ele precisa se mover na direção disso. Ele precisa tomar decisões a fim de que o café ou a soja sejam plantados no seu terreno. Além disso, ele precisa certamente cuidar da sua plantação, evitando que pragas cheguem na sua plantação e venham a deteriorar e estragar os frutos de toda a sua plantação. Logo, por um lado, nós precisamos sim pensar na expansão do Evangelho e no crescimento da igreja de maneira orgânica. Isso é sadio. Mas nós não podemos confundir isso com a ausência de intencionalidade. A fim de que uma igreja seja plantada, eu preciso me mover na direção de uma cidade. A fim de que uma igreja cresça no número de discípulos, eu preciso me mover na direção de homens e mulheres dessa cidade. A fim de que essa igreja cresça de maneira saudável e sustentável, eu preciso criar estruturas de cuidado, de crescimento, de discipulado. Logo, a igreja cresce sim de maneira orgânica, mas nós não podemos confundir isso com ausência de intencionalidade. Ainda, o pastor e missiólogo Ronaldo Lidório, ele sugere 5 fases no plantio de igrejas. Primeira fase que Ronaldo Lidório sugere é evangelizar, a evangelização. Ele diz: comunicar, seja verbalmente ou pelo testemunho de vida, quem é Jesus e o que ele fez por nós. Logo, a evangelização antecede a plantação. Você pode estar evangelizando sem necessariamente plantar uma igreja, mas se você deseja plantar uma igreja, necessariamente você terá que se engajar em relacionamentos de evangelização. O segundo ponto colocado por Ronaldo Lidório é o discipular.
a ensinar aqueles que se converteram por meio da evangelização. Na medida em que pessoas compreendem quem é Jesus, o que ele fez naquela cruz, como ele ressuscita dos mortos e o que isso significa para as nossas vidas, aquele que está aqui desejoso de plantar uma igreja precisa estabelecer uma relação de ensino para com esses que são agora novos discípulos de Cristo. Essa relação de ensino envolve mostrar para essas pessoas como elas podem ler a Bíblia, como elas podem compreender a Bíblia, o lugar da oração na vida cristã, o lugar da comunidade cristã, a importância delas testificarem da fé em Jesus aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus vizinhos, entre muitas outras coisas que envolve o discipulado. Mas um terceiro ponto que o Ronaldo Lidório nos apresenta diz respeito ao ajuntar ou ajuntamento. Aqueles que são evangelizados e passam a ser discipulados, em algum momento eles precisam ser reunidos em comunidade. Diz assim, reunir em um mesmo local aqueles que estão sendo discipulados individualmente. Como um plantador e como alguém que tem acompanhado inúmeros plantadores, eu diria que esse é um dos momentos mais difíceis, porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, elas não estão avessas, elas não estão resistentes à espiritualidade, mesmo à espiritualidade a partir de Jesus Cristo. Mas elas se mostram altamente resistentes quando nós falamos delas frequentarem uma igreja. Por isso esse movimento da evangelização e de discipulado de indivíduos, para integrá-los numa comunidade de fé, via de regra, é um dos momentos mais difíceis no nosso contexto, mas imprescindível, importante. Um quarto ponto colocado pelo pastor e missiólogo Ronaldo Lidório é treinar os líderes, de maneira que a igreja tenha um governo local que traga autonomia para que possa se multiplicar. O plantador, ele precisa não só se dedicar à evangelização e discipulado, não só à integração desses que ele evangeliza e discipula, a comunidade da fé, mas ele precisa identificar pessoas em potencial, pessoas que possam liderar aquela comunidade espiritualmente e passar de maneira intencional a investir naquelas vidas, formando aqueles homens e mulheres para que venham a se tornar os líderes espirituais daquela comunidade nascente. E por fim, o quinto ponto que o pastor e missiólogo Ronaldo Lidório nos apresenta é acompanhar para verificar como está a igreja plantada e corrigir desvios, como fazia o apóstolo Paulo, visitando e enviando outros líderes às novas igrejas. É claro que, nesse ponto 5, deve ficar claro para você que o pastor Ronaldo Lidório, devido à sua experiência missionária transcultural, está pensando na plantação de igrejas dentro da realidade vivida por ele na África e na Amazônia. Nessa realidade, muitas vezes ele chega numa região, ele semeia o evangelho, ele discipula pessoas, ele integra essas pessoas numa comunidade da fé e parte para um outro lugar, parte para uma outra região. Nesse sentido, é de extrema importância que esse plantador mantenha contato com os líderes locais para saber como a igreja se encontra, visite essa igreja com regularidade ou envie mensagens como o apóstolo Paulo fazia com as igrejas que ele mesmo plantava. No entanto, nós vamos ver daqui a pouco, no nosso contexto atual, não necessariamente o plantador é aquele que planta uma comunidade e pouco tempo depois ele parte para uma outra localidade. Existem plantadores que são pioneiros e que Deus os chamou para justamente abrir territórios. Eles chegam, eles abrem espaço para o evangelho, eles plantam uma comunidade, mas eles não têm o dom necessário para
cultivar pastoralmente a vida daquelas pessoas, então é importante que outro assuma esse lugar e esse plantador faça uso, o melhor uso possível dos dons que Deus deu a ele, como alguém que abre espaço e vai para lugares onde outros não conseguem chegar. No entanto, existem plantadores que permanecem no mesmo espaço e fazem um movimento interno nos seus ministérios, daquele que plantou para aquele que vai cultivar e vai nutrir a igreja para que ela continue enviando outros a plantarem. Ainda, deixe-me trabalhar alguns elementos presentes na plantação que também são sugeridos pelo pastor e missionário Ronaldo Lidório. Ele nos apresenta basicamente 8 elementos que devem estar presentes na plantação. Veja comigo na tela: intencionalidade, oportunidade, teologia, continuidade, prática da evangelização, oração, planejamento, liderança local. Vamos discorrer rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, intencionalidade. Quando nós pensamos num projeto de plantação de igreja, é imprescindível que haja intencionalidade. Nós precisamos nos mover na direção de uma cidade, de uma região, se queremos ver ali uma igreja surgindo. No texto de estudo, nós temos uma nota de que Hazelgrave diz que 75% das igrejas plantadas no mundo foram plantadas intencionalmente. Eu queria, com todo respeito, levantar um questionamento acerca dessa afirmação de Hazelgrave, pelo menos na realidade brasileira. Alguns anos atrás, eu estava supervisionando a tese de um aluno de mestrado e ele estava trabalhando e estudando acerca das igrejas que foram plantadas na região do centro-oeste do Brasil, envolvendo o estado de Goiás e Mato Grosso e Distrito Federal. Foi interessante observar que a grande maioria das igrejas não foram plantadas de maneira intencional, mas sim elas foram plantadas de maneira espontânea por cristãos de outras igrejas, de outras regiões do país, que se moviam para aquela região a fim de trabalhar na terra e trabalhar em outras frentes. Na medida em que esses cristãos se moviam para aquela região, eles começavam a estudar a Bíblia com outros e ali começava a nascer uma igreja. Logo, nós precisamos ter atenção no fato de que movimentos migratórios, inúmeras vezes na história, proporcionam a multiplicação de igrejas de maneira espontânea. Nós precisamos estar atentos a isso. No entanto, quando nós falamos dos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo, a igreja precisa despertar a sua atenção para o fato de que a plantação nessas regiões em que nós já estamos presentes precisa ser intencional. Precisamos olhar para a cidade e perceber grupos não alcançados, regiões não alcançadas e nos movermos intencionalmente na direção desses grupos e regiões. Ainda, o segundo elemento tratado por Lidório é a oportunidade. Muitas vezes nós temos a intenção de plantarmos igreja num local, mas nós não temos a oportunidade de plantar a igreja naquele local. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, nos mostra um exemplo disso, quando ele queria entrar numa determinada região, mas ele percebeu que o Espírito do Senhor o impedia, as portas não estavam abertas e ele se desloca para uma outra região e nós precisamos estar sempre atentos, sim, às oportunidades que emergem diante de nós e às
portas que por alguma razão se fecham e por mais que nós estejamos desejosos de ver uma igreja plantada naquela região ou cidade, algumas coisas inviabilizam o processo, por isso nós precisamos estar atentos às oportunidades. Ainda, pastor Lidório nos aponta da importância da teologia, que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas para que nós não venhamos a cair num pragmatismo. Quando nós plantamos igreja, nós não devemos fazer determinadas coisas porque dá certo, fazemos determinadas coisas porque ajunta pessoas, não. Nós precisamos fazer o que fazemos porque é bíblico, porque é teológico. Nós precisamos ter práticas estratégicas consistentes, integradas e coerentes à teologia, à boa teologia e à Bíblia. Ainda, Lidório fala sobre a continuidade. É muito importante que um plantador de igreja perceba que existem momentos no processo de plantação que vão ser penosos, que vão ser difíceis, que vão ser desanimadores. Mas é importante a perseverança. A palavra de Deus, muitas vezes, quando fala da perseverança, usa a analogia do agricultor, que dia após dia faz as mesmas coisas. Ara sua terra, semeia sua terra, cuida da semente, cuida da pequena planta que começa a germinar, mas tudo com muita perseverança. Muitas vezes, em processos de plantação, principalmente nós brasileiros, temos muita dificuldade de lidarmos com situações que não nos motivam, quando dificuldades emergem e parecem que as coisas não estão andando, e aí nós precisamos lutar contra as nossas próprias emoções para darmos continuidade ao projeto. O quinto elemento apresentado por Lidório é a prática da evangelização. Eu achei interessante uma frase que nós encontramos no nosso livro-texto. O que faz a igreja nascer não é a chegada do plantador, mas sim a chegada do evangelho inteligível e aplicável. Acompanhando plantadores, eu percebo que, de fato, muitas vezes eles se esquecem desse ponto básico. Eles pensam na igreja, eles pensam no logo da igreja, eles pensam na estrutura da igreja, eles pensam no espaço físico da igreja, eles pensam na série de mensagens que eles vão anunciar, mas se esquecem de um detalhe básico: a evangelização de pessoas. A evangelização é imprescindível. A evangelização tem que estar no coração de tudo aquilo que um plantador faz. E ainda, uma outra frase me chama a atenção. Veja, um dos maiores entraves para o plantio de igrejas é a pouca evangelização. Há muita expectativa de que as pessoas se convertam, mas, paradoxalmente, com pouca evangelização. Não só parece contraditório, como é contraditório. Nós temos a expectativa de que haja evangelização, de que pessoas compreendam quem é Jesus e se rendam a Jesus. No entanto, muitas vezes pouco tempo é dedicado à tarefa da evangelização propriamente dita. Um sexto elemento, a oração. Tudo quanto um plantador ou uma equipe que está plantando uma igreja está fazendo, precisa ser constantemente regado pela oração. A oração nos dá sensibilidade para percebermos o mover de Deus. A oração vai tornando clara a visão de Deus para aquela região e para aquele grupo de pessoas. A oração começa a consolidar dentro de nós o que de fato é oportunidade criada por Deus, ou o que é discernindo o que é mera distração que nós devemos evitar. A oração renova as nossas forças no tempo de abatimento. A oração nos dá o poder necessário para anunciarmos o Evangelho
com simplicidade, de forma que as pessoas entendam, mas que o Espírito Santo aplique essas verdades no coração de homens e mulheres, de maneira que eles venham a se render a Jesus como Salvador e Senhor. Um sétimo elemento presente na plantação de igrejas é o planejamento. E aqui nós entramos num elemento complicadíssimo para nós brasileiros, porque nós brasileiros somos muito mais intuitivos, nós gostamos de improvisar, nós não somos dados ao planejamento. Exemplo disso nós podemos encontrar no esporte mais popular do nosso país, o futebol. No futebol, o nosso craque é justamente aquele capaz de improvisar, capaz de fazer a jogada que não foi ensaiada, fazer a jogada que ninguém esperava, dar o toque na bola inesperado, até mesmo pelos seus companheiros de time. Se você fizer um paralelo com o futebol norte-americano, que num primeiro momento parece um bando de brutamontes lutando um contra o outro por causa de uma bola oval, mas na verdade é um esporte que demanda altas estratégias e demanda muito planejamento. No futebol norte-americano, quando se planeja uma jogada, se ensaia repetidas vezes aquela mesma jogada, e quando chega o tempo do jogo, se espera que cada jogador cumpra a sua função tática, a sua função estratégica da melhor maneira possível. Mas porque nós não somos muito dados ao planejamento, talvez na espiritualidade evangélica brasileira, nós desenvolvemos uma suposta dicotomia entre planejar e depender do Espírito Santo. Eu disse que isso é uma suposta dicotomia, porque quando nós lemos na página das Escrituras, por exemplo, acerca da vida do ministério de Neemias. Neemias é um homem que depende profundamente da ação de Deus. Neemias ora constantemente. Neemias sempre está repetindo com as suas palavras em oração a sua necessidade da intervenção de Deus, do cuidado de Deus, da capacitação de Deus. No entanto, Neemias é um homem altamente estratégico, altamente estratégico. Um outro exemplo bíblico que nós temos é José. José é um personagem bíblico que Deus estava com ele. Constantemente nós vemos e observamos essa frase de que Deus estava com José. Deus carregava José, Deus sustentava José, Deus orientava José. Mas, por outro lado, José é um dos homens mais estratégicos que nós temos em toda a Bíblia. Logo, planejar não é um pecado contra o Espírito Santo. Planejar não é o oposto de depender do Espírito Santo. Planejar implica em você fazer tudo o que está ao seu alcance para pensar quais são as melhores maneiras de se cumprir a missão dada por Deus, mas sempre debaixo da orientação do Espírito e regado e capacitado pelo Espírito Santo em sua vida. E assim, chegamos ao oitavo elemento apontado por Lidório, a liderança local. A importância do plantador a consolidar uma liderança local, a fim de que aquela igreja local não mais seja dependente exclusivamente dele, mas que aquela igreja local tenha uma liderança própria. Mais uma vez aqui, nós vamos encontrar essa ênfase do pastor Ronaldo, oriunda do seu tempo na África e na região amazônica. Veja o que ele diz: o bom plantador de igrejas é aquele que pensa em ir embora no dia que chega. Eu creio que essa afirmação ela é totalmente verdadeira quando nós pensamos em missões transculturais, porque não é bom que uma cultura dependa
eternamente de um plantador que foi enviado por uma outra cultura. É muito importante que o plantador transcultural entenda que o seu papel é semear o evangelho na vida das pessoas, formar uma comunidade cristã, dar consistência e conhecimento a líderes daquela comunidade, mas deixe aquela comunidade com os princípios e valores do evangelho semeado no coração de cada um, deixe aquela comunidade encontrar os seus próprios meios de adorar, os seus próprios meios de servir, os seus próprios meios de cumprir a grande comissão de Cristo Jesus. Mas, como eu disse anteriormente, quando nós pensamos em plantação de igreja em grandes centros urbanos, necessariamente o plantador não é aquele que quando chega já começa a sair, até porque quando nós pensamos nos grandes centros urbanos, para você conquistar a confiança das pessoas, você vai levar muito tempo, você vai levar talvez muitos anos para que as pessoas confiem em você, confiem na sua liderança, confiem na sua mensagem, confiem na sua pregação. Quando nós olhamos hoje ao redor do mundo, ministérios efetivos, ministérios que fazem diferença nas cidades, são ministérios de longo prazo. Os seus pastores, muitos deles o plantador da igreja, permanece naquele ministério por muitos anos, fortalecendo aquela igreja, uma vez de que ele desenvolveu uma relação de confiabilidade com as pessoas, não só da igreja, mas as pessoas da cidade onde essa igreja está inserida. Mas, caminhando para o fim dessa aula, vamos conversar um pouco sobre a perspectiva histórica da plantação de igrejas. Eu queria inserir uma informação oriunda do pastor Tim Keller, autor deste livro, Igreja Centrada. O pastor Tim Keller afirma que ao observarmos a expansão da igreja no livro de Atos, identificamos duas premissas básicas. A primeira, o melhor caminho para influenciar uma cultura é através de suas principais cidades. Logo, é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo olha para o seu mundo de então e percebe identifica quais são as principais cidades desse mundo. Assim, o apóstolo Paulo vai concentrar boa parte da sua energia, boa parte do seu esforço na plantação de igrejas nesses centros estratégicos. Por quê? Porque a melhor forma de você influenciar a cultura de um país, de uma região, de um mundo, é você alcançar as principais cidades. E o segundo ponto, indicado pelo pastor Tim Keller, é que o melhor caminho para influenciar efetivamente uma cidade é através da plantação de igrejas. Se nós queremos transformar uma cultura, nós precisamos alcançar as principais cidades, as cidades influenciadoras dessa cultura. Se nós queremos alcançar essas cidades, nós precisamos plantar igrejas nessas cidades. É assim que o cristianismo floresce no primeiro século, através principalmente do apóstolo Paulo, mas também de cristãos que, perseguidos em Jerusalém, passam a ir para outras cidades e para outras regiões do mundo. Eles alcançam cidades estratégicas que gradativamente influenciam a cultura vigente numa outra direção, deixando o paganismo, se movendo para o cristianismo, deixando valores e princípios que nada têm a ver com a vontade de Deus para valores e princípios coerentes à palavra de Deus. Mas eu queria mostrar um último quadro para vocês entenderem esse desenvolvimento histórico do conceito
de plantação de igrejas em cidades. E eu faço uso do livro de David Bosch, Missão Transformadora, para construir esse gráfico para vocês. Primeiro, nós temos o paradigma primitivo da igreja do primeiro século, onde a missão é a essência da igreja. Quando nós lemos as páginas de Atos dos Apóstolos, ser igreja significa estar em missão. Não existe uma separação entre o que a igreja é e o que a igreja faz. A igreja é missão. E a missão, o engajamento da igreja na missão é a razão de ser da própria igreja. No entanto, num período posterior, pós-Constantino, a missão passa gradativamente a ser algo feito por alguns em lugares distantes. Isso porque, a partir do momento em que Constantino declara que todos aqueles que estão debaixo da influência do Império Romano são cristãos, não existe missão dentro do império, e assim surgem ordens religiosas responsáveis por levar o evangelho a lugares distantes. Isso gera uma grande disfunção na igreja e na sua consciência de missão, porque missão passa a ser algo feito por alguns em lugares distantes. Aí nós temos o paradigma protestante, onde os reformadores nos resgatam essências fundamentais para a vida cristã, a salvação pela fé, a consciência de que a graça de Deus que age poderosamente em nós, a exclusividade, a autoridade da palavra de Deus, todas essas coisas são imprescindíveis para que exista um reavivamento da fé. No entanto, os reformadores estavam por demais tomados e preocupados com tudo o que acontecia na Europa, principalmente nos enfrentamentos com a reação católica romana, para pensar na necessidade de missão. Muitos dos países onde a reforma protestante se instalou, o rei declarava que todos, a partir daquele momento, eram protestantes ou cristãos. Consequentemente, nós, de certa forma, replicamos o paradigma medieval católico romano. Surge, então, o que nós conhecemos como movimento missionário moderno, onde homens e mulheres inseridos naquela cultura onde países inteiros já se consideravam cristãos, ou protestantes, ou católicos romanos, se movem para outras culturas a fim de fazerem discípulos de Jesus naquelas culturas. Mas perceba que o movimento missionário moderno resgata o paradigma medieval, onde missão continua a ser algo feito por alguns em lugares distantes. Mas o que nós vemos nos últimos anos e décadas acontecer na cultura ocidental com o surgimento ou a emergência dessa cultura denominada como cultura pós-moderna é que os confins da terra vieram para a cidade, para muitas das cidades, para os muitos grandes centros. Nós vivemos no mundo ocidental não mais uma cultura cristã. Gradativamente a cultura foi sendo paganizada e nós precisamos repensar o nosso papel como igreja. A missão no paradigma pós-moderno precisa ser uma tarefa feita por todos, em todos os lugares. De certa maneira, o nosso mundo atual é muito parecido culturalmente com a pluralidade do mundo greco-romano. Os princípios e valores que regem a nossa sociedade ao nosso redor são muito parecidos com os valores e princípios que regiam a cultura do primeiro século. Assim, a igreja precisa redescobrir que ela não é uma organização religiosa que envia alguns para fazerem missão a lugares distantes, mas ela é comunidade missionária no seu próprio contexto. Um pensador fundamental nesse processo é Lesslie Newbigin,
Ele que foi missionário por muitos anos na Índia, aí quando volta à Inglaterra, percebe o que havia acontecido, ele aponta duas coisas e assim nós encerramos. A cultura ocidental rapidamente se tornou não cristã, um campo missionário, mas as igrejas não fizeram os ajustes para corresponder a isso. E ainda, agora, igrejas na Europa e na América do Norte tinham que reconhecer o fato de não estarem mais operando numa cultura cristã. Mas seria essa uma realidade tão somente das igrejas na Europa e na América do Norte? Não seria essa também uma realidade da nossa cultura brasileira? Nas últimas 2, 3 décadas, todos os valores éticos, todos os valores morais mudaram muito rapidamente na nossa cultura. Como igreja, nós precisamos perceber que o campo missionário não está mais tão somente do outro lado do mundo, mas está do outro lado da rua. Como igreja, nós precisamos assumir essa tarefa. E mais do que isso, precisamos encarnar a verdade de que ser igreja é ser uma comunidade em missão no mundo.